Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia Pereira, vou apresentar hoje o programa Minuto Gestão e vamos tratar sobre gestão pública, um tema relevante, interessante e atual. E por que não trazermos os melhores especialistas da área para vocês escutarem um pouco, aprendermos um pouco sobre gestão pública. Os desafios que temos enfrentado são gigantescos e entendermos a legislação, sabermos do que se trata gestão pública, governança, temas interessantes como esses são fundamentais para o gestor e para a população. Então, esse programa ele é uma iniciativa do Portal Cada Minuto, das empresas Licite Legal e da empresa Segap Capacitação e Gestão em Aquisições Públicas. Vamos iniciar o programa com o nosso primeiro convidado, o professor especialista na área, professor Cláudio Sarian. Ele é foi dirigente do TCU por 18 anos, escritor, advogado, engenheiro e professor, seja muito bem-vindo ao programa. Nós vamos falar hoje sobre governança em prol de resultados. E a primeira pergunta seria: governança é igual a gestão? Primeiramente, eu quero agradecer ao convite formulado pela doutora Cláudia para participar desse evento. Eu reputo da maior importância a discussão sobre governança pública e com muita satisfação recebi esse convite. Vamos lá. Governança pública é definida em um decreto 9203 de uma maneira mais técnica. Mas antes de entrar nessa definição, eu quero dizer que muitas pessoas enxergam governança sob óticas diferentes. A gente fala em governança pública, governança corporativa, governança de TI, governança de pessoal. Ela acaba tendo vários significados em função do contexto. O decreto 9203 define governança pública como conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle para subsidiar as ações de avaliação, direcionamento e monitoramento do governante, sempre em busca da entrega dos resultados esperados pela sociedade. Mas eu quero simplificar esse conceito e falar de uma história que facilita muito o entendimento sobre governança pública. A história é a seguinte: as organizações, com o tempo, evoluíram e cresceram de forma significativa. Aquelas organizações, lá no começo de uma economia mais aberta, que eram gerenciadas por um dono e tinham 5, 6 funcionários, acabaram virando grandes organizações. No setor privado, multinacionais, e no setor público, um grande aparelhamento estatal para cuidar dos recursos arrecadados mediante impostos e tributos. Qual é a lógica da governança? A lógica é a seguinte: no momento em que as organizações cresceram, o dono do negócio acabou delegando para gerentes a missão de atuar em seu nome. Esse dono a gente chama de principal e esses gerentes a gente chama de agentes. E, obviamente, quando existe uma delegação, existe risco. E governança é o conjunto de mecanismos para diminuir esse risco de delegação do principal para o agente. Está aqui todo o cerne da nossa discussão. Quando a gente fala em governança pública, o principal é a sociedade e os agentes nomeados ou que recebem voto da população, a gente chama de agente, e há aí o primeiro conflito. É como o principal faz para garantir que o agente haja em seu nome e entregue a ele os resultados. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sempre quando a gente fala em governança, eu não gosto de dizer ou tem ou não tem governança. Todas as organizações possuem governança. Umas melhor estruturadas, outras pior estruturadas. E a gente tem que avaliar, com base nesses mecanismos de liderança, estratégia e controle, qual é o grau da qualidade da governança utilizada por cada organização. Seja ela o Estado, seja ela uma empresa estatal, seja ela a administração direta. Todas essas organizações, órgãos ou entidades precisam ter um nível adequado de governança para entregar à sociedade os melhores resultados possíveis. Governança não é igual à gestão. Como eu disse, quando o principal delega para o agente uma missão,
esta delegação está em regras de governança. O agente é que vai ter a função de gestor, de fazer o gerenciamento dos recursos e das responsabilidades delegadas pelo principal. Portanto, governança, quando a gente toca no tema, está mais voltado às ações do governante, do principal nessa delegação. E o agente tem a função de gestão, de gerir o negócio ou a responsabilidade que lhe foi dada pelo governante. A gente diz que governança envolve as funções de avaliar, direcionar e monitorar as ações do agente. Já o agente são as funções, vocês já devem ter ouvido, do PDCA: planejar, fazer, checar e agir para corrigir o rumo. Então, a história é bem simples e é bacana da gente contar. O governante avalia a situação que precisa ser resolvida, por isso direciona ações para que essa situação seja de fato resolvida. Direciona para quem? Para o agente, para o gestor. O gestor vai rodar o PDCA, vai ter que planejar para atender o direcionamento do governante e agir sempre com base no direcionamento, na perspectiva que o governante deu. Obviamente, ele vai ter que checar e agir para corrigir os rumos, mas ele não está sozinho nessa parada. O governante está atento e, por meio de um monitoramento, vai avaliar o que o gestor está ali entregando. Portanto, são questões diferentes. Quando a gente fala numa organização, isso é bacana, os níveis mais altos da organização atuam basicamente com regras de governança. Na medida em que você vai descendo no nível hierárquico da organização, você vai tendo menos governança e mais gestão, até chegar lá embaixo no nível operacional, em que você tem uma gestão pura por parte dos diretores, dos chefes de departamento, chefes de setores. Então, é importante separar, não são a mesma coisa. Interessante, professor. Muito esclarecedora a sua resposta. Mas, diante da sua experiência, como dirigente do TCU por 18 anos, eu gostaria de perguntar se existem falhas na governança. Existem diversas falhas e muito comuns encontradas na governança pública. E é impressionante como elas se repetem quando a gente compara organizações públicas. A primeira falha é a falta de coordenação entre os diversos entes federados na busca de um resultado expressivo para a sociedade. A gente está vivendo agora o problema da saúde, da pandemia, do coronavírus, e percebe a dificuldade que os entes federados têm em conversar e definir um rumo único. Por quê? Porque o cidadão, isso é importante, não existe cidadão municipal, cidadão estadual, cidadão federal. O cidadão é cidadão brasileiro. E ele conta com a coordenação, a integração do nível federal, estadual e municipal para receber o melhor resultado possível em função dos tributos que paga. Então a gente tem que primeiro avaliar como está o nível de coordenação entre os entes federados e perceber que há muito o que melhorar. Mais do que isso, planejamento estratégico. É muito ruim quando a gente pergunta a respeito de plano estratégico para organizações e muitas dessas organizações têm planos muito fracos, não atualizados, documentos que acabam indo para a gaveta e não funcionam. Existe ainda na governança a gestão de risco, o compliance, que são temas essenciais para assegurar o caminho correto dessa governança pública. Organizações com baixa governança costumam apresentar resultados muito ruins. Organizações com boa governança são aquelas de destaque no cenário brasileiro. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: em organizações com boa governança, jamais existirão gestores ruins. Porém, você pode encontrar organizações com má governança com alguns gestores bons, mas o resultado entregue para o principal é muito ruim. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a nossa entrevista. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível.
O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. E quais são os normativos que falam sobre governança? Existem diversos normativos que cuidam de governança pública e cada vez mais eles estão sendo aprovados, seja pelo Poder Executivo, seja pelo Poder Legislativo e até mesmo pelo Poder Judiciário. Eu gostaria de destacar primeiro o Decreto 9203, fundamental para que todos possam ler. É um decreto que trata de governança pública na administração direta, autárquica e fundacional. Nesse decreto, e vocês podem encontrar na internet, basta digitar o decreto 9203 no Google, existe uma boa estruturação de regras de governança. Ali é falado de código de integridade, de conduta, compliance, gestão de risco, as diretrizes a serem observadas pela alta administração, comitês de governança, e para quem nunca viu, é um bom primeiro modelo para tentar adaptar esse decreto à realidade da sua organização. Ainda, a Lei 13.303 das empresas, que regulamentou governança e contratação nas empresas estatais, uma lei excelente que define a atuação do Conselho de Administração, dos diretores, do CEO, da diretoria executiva, e de que maneira a governança deve estar estruturada em cada uma das empresas estatais. O que é importante a gente entender é que quanto melhor a governança, melhor o resultado entregue para a população. Esse é o passo-chave, tá bom? Existem ainda outras leis que não tratam diretamente de governança, mas tratam de ações para boa governança. O PPA, a lei orçamentária, são leis de uma boa governança. Quanto melhor arrumado estiver o PPA, com ações objetivas, melhor monitorado, melhor o resultado que será entregue. Isso é extremamente importante. A Embrapa, recentemente, fez concurso público para escolher o seu dirigente máximo. Isso é uma regra boa de governança. A Lei das Metrópoles, existe a Lei das Cidades e a Lei das Metrópoles. Fala em governança interfederativa, ou seja, a importância dos diversos entes, município, Estado e União, agirem de forma concomitante e coordenada, porque esse é um assunto que precisa ser manejado pelas três esferas. Isso é bacana. O Poder Judiciário recentemente aprovou um normativo tratando de governança. Por isso a gente vê que, direta ou indiretamente, a gente vai encontrar muitos normativos lidando a respeito do tema. Professor Cláudio Sarian, vamos para a nossa última pergunta. E talvez a mais interessante de todas, né? Existe correlação entre governança e contratações públicas? É uma pergunta que sempre nós questionamos e é sempre motivo de muita discussão. Existe uma relação, essa pergunta é muito boa, existe uma relação direta entre governança e contratação pública. Por quê? Porque contratações públicas eficientes demandam regras flexíveis. Quanto mais você engessa o gestor, a exemplo da Lei 8666, num trilho, mais difícil será para ele manejar boas contratações, ou seja, receber propostas mais vantajosas, porque
esse trilho estrito atrapalha muitas vezes a negociação com os fornecedores. Mas se por um lado você precisa de maior flexibilidade na contratação, por outro você precisa de regras de governança para que esses agentes não acabem sucumbindo para mal da corrupção. É importante que eles tenham flexibilidade nas contratações e, por outro lado, regras de governança a obedecer, porque o equilíbrio entre governança e contratação acaba gerando o melhor resultado para a sociedade no emprego de recursos públicos. A Lei 13.303 foi fantástica, foi fundamental, porque o legislador, no mesmo normativo, colocou os dois eixos. No primeiro eixo, é o título 1 da lei, vai se falar apenas em governança. O papel do conselho, gestão de risco, comitê de auditoria, comitê estatutário, todas as boas regras para depois, num segundo momento, delegar para a empresa estatal maior liberdade de contratar. E aí a empresa estatal acabou recebendo uma liberdade significativa porque ela vive num ambiente de direito privado. Ela não poderia estar algemada ou engessada num ambiente de direito privado sob pena de perder competitividade. Então, são conceitos que andam muito juntos. Professor Cláudio Sarian, muito obrigada por ter aceitado o convite do Portal Cada Minuto, da SEGAP, do Licite Legal. E não foi à toa que o senhor foi convidado, né? Tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, pelas suas obras, que são importantíssimas, né? Governança, de obras públicas. Deram e dão uma grande contribuição a todos aqueles que militam na área. Muito obrigada e até a próxima. Doutora Cláudia, eu é que agradeço, eu estou sempre à disposição para falar sobre governança, sobre contratação pública. Eu acho muito bacana esse programa, essa sua ideia de ter um programa de levar gestão e governança em períodos curtos para o pessoal. Parabéns pela iniciativa. Quem quiser me seguir no @CláudioSarian, com N, no Instagram, eu costumo postar sempre notícias, informações sobre governança, sobre gestão e sobre contratação pública. Obrigado pelo convite, até uma próxima. Obrigada, professor. E é isso, pessoal. Agradecemos a participação de vocês, a audiência de vocês, e voltaremos na próxima semana com mais um entrevistado falando sobre gestão pública. Obrigada e até a próxima.